Questão 4. No fundo de uma camada de água, então lá, água, no fundo de uma camada de água, de espessura uniforme H, não sei que profundidade é essa, H, de grande extensão, exige um pequeno manche de dimensões desprezível. Um pequeno manche de dimensões desprezível, um disco de raio é colocado sobre a água de tal forma que o centro esteja situado. O centro esteja situado. Sobre a água de tal forma que o centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Então aqui é o meu raio. O raio. Para que o disco se impeça de qualquer ponto fora da água, qual deve ser o valor mínimo do raio? Então, vamos aqui. O raio de luz passa daqui para cá. Então, vou traçar aqui a normal, ângulo de incidência, ângulo de refração. Então, primeira coisinha que eu vou pensar é o seguinte: meio de entrada vezes o seno do ângulo de incidência, que é a entrada, é igual ao índice do meio de saída vezes o seno do ângulo de saída. Seno do ângulo R. Entrada. Lembrar que ele entrou por onde? Pela água. Então é 4/3 vezes o seno do ângulo de entrada é igual quem saiu pelo A a 1 vezes o seno do ângulo de 90 graus. Concluo que o seno do ângulo de entrada é igual a 3/4. Tá bom. O seno do ângulo de entrada é 3/4. Então vamos pensar o seguinte: se eu tiver um triângulo, que o ângulo seja I, o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, então é 3/4. Então eu consigo achar esse valor de x aqui, né? Que é quem? 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. E x ao quadrado é igual a 16 menos 9. Isso é 7. Isso concluo que x é igual a raiz de quem? De 7. Certo. Beleza. Então, eu tenho aqui uma outra situação. Vamos tirar esse triângulo aqui. Esse triângulo eu tenho essa seguinte situação. Ó. Aqui é o meu ângulo e aqui é o meu RH, aqui é a minha altura. Então eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu tenho a tangente de I, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. E tangente de I, seno de I sobre o cosseno de I é igual ao raio mínimo sobre altura. Então, quem é o raio mínimo? O raio mínimo é igual ao seno de I sobre o cosseno de I vezes H. Então, raio mínimo é igual ao seno de I, 3/4. Cosseno de I, cateto adjacente hipotenusa. Então, vai ficar seno de I é raiz de 7 sobre 4. Vou melhorar isso aqui.
voltamos aonde? Vamos voltar aqui. Tangente de I é o seno de I sobre o cosseno de I. Isto é igual ao raio mínimo sobre H. Concluo que o raio mínimo é igual ao seno de I sobre o cosseno de I vezes H. Então, o raio mínimo é igual ao seno de I, 3/4. Cosseno de I, raiz de 7/4 vezes H. Raio mínimo, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vezes H, corto. Raio mínimo é igual a 3H sobre raiz de 7. Não posso deixar a raiz de 7 embaixo. Vai ficar raio mínimo igual 3 raiz de 7 H sobre 7. O raio vai depender da altura.